Oi, Jackson. Rato é comendo, ó. Tá morrendo de fome, gente. Deixa o povo voltar aí, tá? Cíntia. 100 quilos, mas a vontade mesmo era pão de mel. Maceió na área. Ai, Jackson, tu é de Maceió, não sabia não. Eu sou do Ceará, povo. Tô aqui de gaiato, vim só assumir o concurso. E vou voltar pro Ceará de novo quando o TRF me chamar. Vou te deixar, Cíntia. Gente, tô pensando ainda, né? Claro que vou. Ó o povo voltando. Pensei que era batata. Ô, gente, não fala não, mulher, que tem um McDonald's aqui embaixo. Se eu botar uma sacolinha com uma mangueira e um balde, eu pego. É aqui do lado, gente, é uma tentação. É não. Vai demorar, viu, Cíntia? Não chamaram nem a primeira colocada ainda. E não tem dotação para pagar. Sim, sabe o que está acontecendo bem rapidinho, povo? Cíntia lá, eles só estão... a Lua 2019, né? Eu acho que só está deixando repor se for alguma aposentadoria que não gere ônus para o poder, né? Então, se for aposentadoria, tiver pensão, então já não pode chamar mais ninguém. Então vai demorar. Se duvidar, eu só vou embora daqui em 2022. Tô esperando o povo voltar para continuar e comer, né? Eu arrumo dotação. Claro, minha mulher do dinheiro. Bora voltar. Bem basiquinha. Essas exceções só valerão. Isso, Aloysio, só vai valer até 31 de dezembro de 2018. Depois dessa data, a gente vai ter outras exceções. Mas o Ministério da Saúde continua, tá certo? Mas o TRF já te chama pra cá. Chama, mas não sei, né? Tô gostando tanto daqui, gente. As comidas daqui é tão boa, adoro. Mas minha mãe me mata se eu não voltar, a bichinha. Todo dia fala comigo, gente. Muito saudade da minha mãe. Pronto, o pessoal já tá tudo aí. Vamos voltar. Oi, voltamos. Material. Página 3. O que é que a gente vai ver agora? Já vimos quais são as situações em que os restos a pagar não processados vão valer além de 31 ou além de 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. A gente já viu quais são as situações. Está nesse quadrinho com as letras vermelhas. E eu já coloquei logo para vocês de cara que essas situações só vão valer até 31 de dezembro de 2018. Se o empenho que vai ser cancelado não tiver em uma dessas situações, claro, se não tiver nessas situações, ele vai ter que ser cancelado, né? Porque ele só vai valer até 30 de junho do segundo ano ao da inscrição. Ele vai ser considerado insubsistente, tá certo, gente? Isso aí é só essa questão, né, de se a CESP resolver cobrar, ele é chamado de empenho insubsistente. O que é um empenho considerado insubsistente? É um empenho que passou de 30 de junho do segundo ano ao da inscrição que não esteja nessas situações previstas. Tá certo? Continuando, pulem aí para a página 4 de vocês. 4 não, 5, né, já? É 4 mesmo. Professor, tem assim, né? E como ficará a regra depois de 31 de dezembro de 2018? Pronto, é aqui que eu quero que vocês tomem cuidado, tá bom? Para de digitar aí, para de escrever, porque é agora onde complica, é agora onde entra o decreto que teve alteração, tá certo? E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado. Depois de 31 de dezembro de 2018, a gente vai ter algumas situações em que as despesas relacionadas ao Ministério da Saúde, gente, elas continuam. Então, professor, pelo menos uma coisa igual, né? Pelo menos uma coisa continua igual. As despesas relacionadas ao Ministério da Saúde, elas vão continuar valendo depois de 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. Por quê? Porque ela vai valer depois de 31 de dezembro desse ano, tá bom? Ela foi mantida nas exceções. E as outras esquecem, professor? Infelizmente você vai ter que esquecer, tá? Não para a prova do SESP, mas depois. A próxima prova que você for fazer depois de dezembro desse ano, tá bom? Quais são as situações
em que vão valer ainda para o ano seguinte. Vamos lá. O primeiro caso se mantém também, tá, gente? Despesas executadas diretamente pelo Executivo Federal ou mediante descentralização ou transferências a estados e municípios. Olha aí, mais uma. Essa estava na regra antiga e vai continuar depois da vigência desse artigo do decreto. Então, essa mantém. Ministério da Saúde mantém? Mantém também. Olha aí, duas iguais. Você só vai precisar memorizar mais uma. Qual é essa outra? Essa que eu quero que vocês tomem cuidado. E eu vou resumir para vocês não ficarem decorando o texto todo dela. O texto dela diz assim: as despesas decorrentes, estou lendo, tá? De emendas individuais impositivas discriminadas com o identificador de resultado primário 6. Professor, que diabo é isso? Não precisa saber. Isso não cai para você, que é classificação por indicador de resultado primário. Eu só quero que vocês memorizem que as despesas decorrentes com emendas individuais impositivas relativas, né, com identificador de resultado primário número 6. Professor, o que é identificador de resultado primário 6? São as emendas individuais obrigatórias do orçamento impositivo, que a gente tem lá na Constituição Federal. Artigo 166, parágrafo 9º. Professor, não entendo mais nada, não estou entendendo mais nada. Calma. Lembram lá no começo do curso de AFO, o que significa bloqueio dos restos a pagar? Calma, vou já explicar, calma. A pergunta do Van, respondo já. Lembram que lá no começo do curso de AFO, quem me acompanha, ou qualquer outro professor aí, quando está estudando aquela parte constitucional do artigo 163 a 169, sabe que existe o orçamento impositivo. Porque assim, em regra, o nosso orçamento ele é um orçamento do tipo autorizativo, em que as despesas estão fixadas, mas pode haver limitação de empenho, as receitas estão previstas e não podem ser arrecadadas conforme estava previsto, ou seja, o nosso orçamento ele é flexível, ele é um pouco discricionário, por isso que ele é um orçamento do tipo autorizativo. Onde é que o nosso orçamento ele é do tipo impositivo? É justamente nessa regrinha que eu estou falando para vocês. Artigo 166, a partir do parágrafo 9º da Constituição Federal. São as emendas individuais parlamentares. Essas emendas são despesas classificadas com identificador de resultado primário do tipo 6. Tá certo? Então, tive que voltar lá para vocês saberem que tipo de despesa é essa que falam. Você poderia fazer uma live comentando a prova do STJ, que foi uma das mais complexas de AFO. Tá certo? Eu vou fazer, viu, Maria? Depois tu manda, só me diz, é técnico ou analista? Posso fazer sim. Tá bom? Então, quais são as situações, a partir de 31 de dezembro do ano, né, de 2019, ou a partir de 31 de dezembro de 2018, ou seja, de janeiro para lá, quais são os tipos de despesas que poderão passar de 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição? Está aí nesse quadro. As despesas executadas diretamente pelo Executivo Federal, ou transferência ou descentralização, isso aí estava na regra antiga. Ministério da Saúde estava na regra antiga e a novidade só é essa, tá certo? As decorrentes de emendas individuais parlamentares, lá do orçamento impositivo, artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal. Tá certo, pessoal? Esses são os casos. Perguntaram aí o que era... Deixa eu ver qual foi a pergunta. O que significa bloqueio de restos a pagar? É isso que eu vou falar agora. É o seguinte. Lembram que o ordenador de despesas ele é o responsável por fazer ou não a inscrição em 31 de dezembro, porque ela não é automática. Tá certo? Então, digamos que em alguma situação, olha só o que eu estou falando, em alguma situação, o ordenador de despesa cancelou um resto a pagar, mesmo que seja antes de 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição, digamos que ele cancelou ou ele bloqueou, tá certo? Uma despesa que seja executada diretamente pelo chefe do executivo. Se ele fez isso, é porque ele não era para ter feito, porque está na exceção, tá certo? O que é que vai caber? A unidade gestora, né? O responsável pelaquela unidade automática se for processado isso. Então a unidade gestora vai providenciar o desbloqueio
do que o ordenador de despesa fez. Então, quando a unidade gestora faz esse desbloqueio, olha, gente, memorize uma coisa. Bloqueio é uma coisa e cancelamento é outra. Vocês vão ver que vai ter casos aí com o decreto novo que alguns empenhos que foram bloqueados e não foram cancelados, eles têm até o final do ano do bloqueio para resolver essa situação. Tá certo? Para providenciar o desbloqueio e dar um andamento nas etapas da despesa. Tá certo? Eu só quero que vocês tomem cuidado com isso. Bloqueio de restos a pagar é uma coisa, porque quando eu bloqueio, a unidade gestora pode fazer o desbloqueio. E quando ele acontece esse tal de desbloqueio, é o que agora o decreto chama de quem, gente? Reinscrição. Lembra que eu falei lá no começo que não existia o instituto da reinscrição de restos a pagar. Quando ele era cancelado, ele era pago como DEA lá na frente. Agora a gente tem a fase de desbloqueio antes do cancelamento. A unidade gestora ela pode desbloquear um restos a pagar que não foi concluído por uma falha do ordenador de despesa, mas que esteja em um dos casos das exceções. Então a unidade gestora ela faz o desbloqueio e aí ela tem até o final do exercício do ano do bloqueio para poder ajustar aquilo ali, para poder liquidar, pagar, enfim, ou cancelar de vez, tá certo? Quando ela faz esse desbloqueio, isso é o chamado fenômeno da reinscrição. Tá certo? Isso aqui a gente está aprofundando até demais. Eu não acredito que isso aqui caia na sua prova não, sinceramente, só se for para contador, para analista, enfim. Mas eu quero que vocês memorizem pelo menos isso. Tivemos mudanças com o decreto de junho, em que 2 situações foram mantidas e uma foi acrescentada. O que foi acrescentada? Toda despesa relativa à emenda individual parlamentar, que é do nosso orçamento impositivo, ela agora pode sim valer até 30 de junho depois do 2º ano subsequente ao da inscrição. Tá certo? Continuando. Gente, eu coloquei até para vocês aí embaixo, ó, o mais importante, gente. Quando despesa que foi inscrita em restos a pagar não processados, ela é liquidada, porque o não processado ele não foi liquidado, né? Quando acontece a liquidação de um resto a pagar não processado, a partir daquele momento para frente, ele é tratado como restos a pagar o quê? Processados. É bem óbvio, né, gente? Passou da liquidação, virou processado. E se ele tem as mesmas prerrogativas dos restos a pagar processados, então pronto, ele não vai ser mais cancelado. Ele não precisa mais nem passar por aquelas exceções, não. Porque lembrem, gente, essa chibatada de exceção que eu estou falando aqui é só para restos a pagar não processados. No momento que eu faço a liquidação daquela despesa, não interessa mais se ele é ou não em um daqueles casos das exceções. Porque ele passa a ser tratado como processado. Deu para entender aí, povo? Respira um pouquinho. Tem alguma dúvida até aqui para eu continuar? Porque a gente vai já resolver 7 questões, tá bom? A gente está terminando. Se tiver dúvida, fale aí, que é o tempo que eu vou encher minha boca aqui de comida. E aí? Tudo ok? Ok. Tem uma questão, né, para fazer? Olha aí. Questão do MPU 2013. Vale, gente, deixa eu só pegar um negócio bem rapidinho. É porque eu tenho que estar passando a pomada, gente. Senão me esqueço que resseca o meu negócio aqui. Eu fiz a tatuagem, eu tenho que passar. Deus me livre, essa bicha amanhecer amanhã toda descascando. E eu saio louco correndo nessa rua aqui, nessa avenida. Dúvidas sobre o bloqueio e o cancelamento. Falo já, viu? Falo já, Luísa. Vamos resolver logo a questão. Se em determinado órgão público for empenhada uma despesa em dezembro de 2013, data em que os bens foram entregues e recebidos, se foram entregues e recebidos, passaram pela fase da liquidação, tá certo? Então, ele vai ser considerado. O pagamento só ocorreu em 2014, tá? Nessa situação, vai exemplificar os restos a pagar processados. Ok, olha a questão. Se em determinado órgão público
for empenhada a despesa em dezembro de 2013 e no mesmo mês de dezembro de 2013 a gente entregar o produto ou prestar o serviço, mesmo que a despesa seja paga em 2014, ele vai ser considerado restos a pagar processados. Questãozinha está certa, tá certo? Sim, não ficou clara a questão do bloqueio e do cancelamento. Vamos lá. Aloysio, é o seguinte, tu é um ordenador de despesa, tá certo? Chega 31 de dezembro, tu é um ordenador de despesa, tu vai decidir se aquele crédito, se aquele empenho vai ser cancelado ou não. Se ele não satisfizer nenhuma situação daquelas 5 que a gente viu, que essas 5 estão mantidas lá do decreto 93872, de cara tu já cancela. Então isso aí é o instituto do cancelamento. Tu cancela de cara se não satisfizer a nenhuma daquelas situações do decreto 93872. Aquela lá, né? Liquidação em curso, o prazo para cumprir a obrigação está em andamento, compromisso assumido no exterior, transferência à entidade pública ou privada, ou se for interesse da administração. Então, se não tiver nessas 5 situações, você cancela. Então, pronto. Isso é o cancelamento de restos a pagar. Agora, digamos que no ano que vem, esse crédito que foi cancelado por ti, ele seja cobrado pelo credor. Olha, eu prestei conta, eu entreguei o material e você não escreveu os meus restos a pagar. Você cancelou. Então, na hora de pagar, a gente paga como DEA. Isso ainda está mantido, gente. Tá? Isso ainda está mantido. Cancelou um crédito a pagar, ele vira crédito a pagar com inscrição interrompida. É um caso de DEA. A gente paga com DEA. Entendido o cancelamento? Ok. Acontece que tem algumas mudanças com o decreto atual, viu, Aloysio e todo mundo que está com essa dúvida, que a gente viu agora. Por exemplo, uma despesa executada diretamente pelo Poder Executivo Federal ou que vá ser descentralizada ou transferida a Estado e a município, digamos que o Aloysio, aí, do exemplo que eu dei, o Aloysio cancelou aqueles restos a pagar lá em 31 de dezembro, não viu que era uma das situações previstas nessa exceção do novo decreto e fez o bloqueio. Ele bloqueou. Porque agora, gente, existe o instituto do bloqueio. Ele bloqueia com o compromisso de fazer o desbloqueio e a efetiva liquidação até o final do ano do bloqueio. Tá certo? Então é isso que é o bloqueio e o desbloqueio. Você só vai desbloquear, Luísio, se tiver em uma das situações do decreto novo já. Quais são as 3 situações? Despesas executadas diretamente pelo Executivo ou descentralização e transferência a Estado e município, Ministério da Saúde e as emendas individuais parlamentares. Nesses casos, gente, você nem vai ter bloqueio. Nesse caso, você nem cancela e nem bloqueia. Tá certo? Agora, se por algum erro houve um bloqueio lá atrás, a unidade gestora faz o desbloqueio. Por que a unidade gestora faz, gente? Porque em alguns casos a Secretaria do Tesouro Nacional ela nem bloqueia, justamente por causa desse fenômeno. Agora ela pode desbloquear, mas com o compromisso de dar andamento até o final do ano do bloqueio. Tá certo? Então, gente, o bloqueio e o desbloqueio, ele está sendo tratado agora mais por causa da mudança desse decreto. Antigamente a gente só estudava o negócio de se era cancelado ou não. Tá certo? Tinha bloqueio antigamente, gente? Tinha. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela fazia sim o bloqueio dos créditos que não foram liquidados lá em 30 de junho de 2000, né, do segundo ano subsequente. Ali havia o bloqueio. Agora acontece que o bloqueio ele pode acontecer antes. E se ele acontecer antes, a unidade gestora ela faz o desbloqueio, que é chamado de reinscrição, tá certo? Com o compromisso de dar andamento naquela despesa até o final do ano do bloqueio. Tá certo? Então, resolvemos a questão do MPU de 2013. Gente, o que fazer após a inscrição é o próximo tópico 1.7 do material, tá certo? O que é que a gente faz após a inscrição? Primeira coisa, restos a pagar processados, eles são automaticamente inscritos, tá certo? Porque já foram liquidados. Olha aí, eu coloquei até para vocês, ó. Caso haja o desbloqueio e não ocorra a liquidação até 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio, tá certo? Esses restos a pagar vão ser bloqueados de vez, tá certo? Não tem aquela prescrição mais. Eles não vão valer para o resto da vida. Não, eles não vão valer para o resto da vida. Mas eu faço o bloqueio de um resto a pagar no ano. Não houve aquele desbloqueio, tá bom?
até o final do ano seguinte é que eu bloqueei, pronto, ali, gente, cancela de vez. Tá certo? Então, logo abaixo eu coloquei o resumo das situações para vocês. Na página do material, gente, está na página 5. Página 5 do material, eu fiz um resumão sobre as alterações ocorridas. Vamos acompanhar esse quadro aí. O que foi que aconteceu depois do decreto, da mudança? Primeiro, nenhum restos a pagar prescreve, seja ele processado ou não processado. Está aí no tópico 1. Segundo, os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados, liquidados, não são cancelados. Lembram que eu falei que os restos a pagar não processados, no momento que eu faço a liquidação, a partir dali ele é tratado como qualquer outro resto a pagar processados. Ou seja, eles não são cancelados. Tá certo? Cuidado nesse detalhe agora. Ó. Existem restos a pagar não processados que mesmo não liquidados, não são bloqueados. Pelo amor de Deus. Olha aí, são dois casos. Existem restos a pagar não processados, que mesmo não liquidados, não são bloqueados. Quais são? Ministério da Saúde, emenda individual, né, decorrente lá do artigo 166 da Constituição Federal. Tá certo? Que são as emendas parlamentares impositivas. E existem restos a pagar não processados que são bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente. Olha o desbloqueio aí, Aloysio, pessoal. Olha o desbloqueio aí. Existem restos a pagar não processados que são bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. Pronto, fez o bloqueio. E desbloqueados ou reinscritos com o compromisso de serem liquidados até 31 de dezembro do ano subsequente ao ano do bloqueio. Entendeu aí agora? Então, presta atenção. Existem restos a pagar não processados que mesmo não liquidados, não são bloqueados. Quais são? Ministério da Saúde e decorrente de emenda individual parlamentar. Existem também os restos a pagar não processados que são bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição, mas nessa data eles são desbloqueados, ou seja, reinscritos, com compromisso de dar andamento até o final do ano seguinte ao ano do bloqueio. Então, digamos que eu bloqueei agora em 30 de junho desse ano, restos a pagar, né, dessa situação, tá certo? Teve um bloqueio. Então, a unidade gestora ela faz o desbloqueio com o compromisso de que até o final de 2019 eu resolva aquela situação. Eu dei um andamento, ou seja, faça a liquidação e o pagamento. Professor, que situação é essa? Despesa executada diretamente pelo Executivo Federal ou mediante transferência e descentralização de recursos. Chega, né, gente? É muita coisa, mas aí a gente encerra tudo que a gente precisa ver de restos a pagar. Tá certo? Muita desorientação, gente, mas esse último quadro aí resume tudo que foi alterado, tá? Você olha para esse quadro e não erra mais nenhuma questão, em nome de Jesus. Tá bom? Mais alguma dúvida para a gente passar para as questões? A gente tem 7 questões para comentar da banca CESP, tá certo? Cancelamento e reinscrição, gente, esse tópico eu já falei, tá? Tá vendo? O tópico 1.8 tem assim, cancelamento e reinscrição. Travou esse final. É porque são 3... Lembram, ó? É o seguinte, Rafael. Tu lembra que eu falei que os restos a pagar não processados só vão valer depois de 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição, depois da alteração, naquelas 3 situações? Então, 2 daquelas situações, que são Ministério da Saúde e emenda individual, ele nem sequer é bloqueado, tá certo? Ele não pode ser bloqueado. Na outra situação, há o bloqueio em 30 de junho e logo em seguida a unidade gestora ela faz o desbloqueio, que é a reinscrição. E ela faz aquilo com aquela condição de dar um andamento no processo até o final do ano seguinte ao ano que eu desbloqueei. Combinado? Então, a gente já viu cancelamento e reinscrição. O tópico 1.9, gente, cai demais. A gente vai fazer uma questão sobre isso. E a questão de
É orçamentária ou é extra-orçamentária? É receita orçamentária na inscrição? É despesa extra no pagamento? Vamos matar de vez isso, pelo amor de Deus. Os restos a pagar, gente, eles são inscritos em 31 de dezembro do ano. Ok. Naquele mesmo ano, gente, ela foi o quê? Empenhada. Se ela foi empenhada, aquela despesa, ela pertence àquele exercício. Por quê, professor? Artigo 35 da Lei 4.320. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas empenhadas. Então, se uma despesa foi inscrita em restos a pagar, é óbvio que ela pelo menos foi empenhada. Então, se ela foi empenhada, no exercício da inscrição, ela é despesa orçamentária. Tá certo? Quando a gente faz o pagamento de restos a pagar, aí ela é uma despesa extra-orçamentária. Mas, professor, eu já tenho um artigo na Lei 4.320 que eu nunca entendo. E eu já sei até qual é. Até trouxe para vocês. É o artigo 103 da Lei 4.320. Esse artigo diz o seguinte. Serão computadas na receita... Olha a palavra, gente. É receita, não é despesa. Serão computadas na receita extra-orçamentária os restos a pagar, né, para compensar a inclusão dele na despesa orçamentária. Mas, professor, não é restos a pagar, não é despesa, o que é que tem a ver a receita? Gente, computar a receita como extra-orçamentária, isso aí, só quem vai fazer isso é o pessoal lá da contabilidade, que é na hora de fazer os balanços, tá certo? Então, na hora do balanço, você vai computar aquela receita como extra-orçamentária. Mas no exercício da inscrição, ela é despesa orçamentária. Na hora que eu vou pagar os restos a pagar, ela é despesa extra-orçamentária. Muito bem, Mariana, é isso mesmo. Então, memorizem. Será computada na receita extra-orçamentária para compensar a inclusão dos restos a pagar na despesa orçamentária do ano. Tá certo? Então, exercício de 2018, eu vou fazer ali o balanço final, né? Tem o balanço orçamentário, tem o balanço financeiro. São vários tipos de balanço, vocês não precisam saber isso. Tá? Isso aí mais é para contador. Mas na hora de computar a receita, né, que vai custear, digamos, aqueles restos a pagar, eu vou computar na receita extra-orçamentária. Porque na hora de pagar é extra-orçamentária. Mas no ano que eu faço a inscrição, ela é orçamentária. Porque é o mesmo ano do empenho. Tá certo? Oi, Gil. Abraço. Tá certo? Fechamos aí. Não temos mais nada para ver. A gente tem agora uma questãozinha do TCU para a gente fazer, uma questãozinha antiga, mas eu quero trazer para vocês, porque vocês têm que tomar cuidado com ela, tá certo? Depois a gente tem os mapas mentais e mais 7 questões, tá certo? Então vamos lá. Questãozinha do TCU de 2007. Quem tiver com o material aí, está na página 6, tá bom? Página 6. Vamos lá. Segundo o artigo 103, é tudo isso aí que a gente já viu. Vamos logo para o enunciado. Olha a maldade da questão, gente. Os restos a pagar pagos no exercício serão computadas como receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na receita orçamentária. Vale, professor, tá do mesmo jeito lá do artigo, né? Tá, não. Lá no artigo, gente, não fala de restos a pagar pago. Não fala de restos a pagar pago. Olha como é que tá lá no artigo. Os restos a pagar do exercício... Gente, se tivesse sido pago, poderia ter sido inscrito em restos a pagar? Essa questão já começa errando aí, né? Como é que um restos a pagar pago... Gente, se é pago, não é restos a pagar. O nome já está dizendo, restos a pagar. Não pode ser restos a pagar pago. Tá entendendo? Então, os restos a pagar pagos no exercício da inscrição, que fique bem claro isso, tá certo? Os restos a pagar, né, no exercício da inscrição não tem pagamento. No exercício da inscrição, ele é despesa orçamentária, mas ela vai ser computada como despesa extra do ano seguinte, tá certo? Então, o erro da questão é só em dizer assim, os restos a pagar pagos no exercício. Porque no ano que eu pago restos a pagar, ele é despesa extra orçamentária. E a questão está dizendo o quê? Orçamentária. Entenderam o erro da questão, gente? A questão fala assim, ó. Os restos a pagar, pago. Se eu paguei, é despesa extra. Ele é computado na receita extra e incluído na despesa orçamentária do ano da inscrição. Na hora de pagar, gente,
Esqueçam tudo. Na hora de pagar restos a pagar, é despesa extra orçamentária. Questãozinha difícil, questão do TCU. Tá certo? Gente, deixa eu logo avisar pra vocês. Gente, já 9h30. Eu tenho que acabar essa live antes de terminar 10 horas, né? Porque eu não vou fazer a terceira live, não. Só 2, tá certo? Antes de terminar, quando eu terminar essa live, vocês vão voltar lá na pasta onde eu disponibilizei o material, que eu vou colocar esse mesmo material pra vocês, só que todo comentadozinho, bem bonitinho, tá bom? Quem quiser imprimir de novo, né? Ou quem não imprimiu, deixe para imprimir, eu vou colocar ele todo comentado, todo bonitinho, tá certo? Essas questões que eu vou fazer agora no final, tá bom? Todo comentado, esquematizado para vocês. Então, vocês têm aí o resumo em mapas mentais. Lembram que eu falei lá no início da aula? Artigo 92 da Lei 4.320, vocês têm que levar para a prova quais itens compõem a dívida flutuante. Os restos a pagar, excluído os serviços da dívida. Professor, mas o senhor não disse que serviço da dívida a pagar era uma espécie de restos a pagar? Sim. O que é que ele está falando aí? Excluído os serviços da dívida. Serviço da dívida, gente, é dívida fundada ou consolidada. Não é dívida flutuante. Agora, os serviços da dívida a pagar. Professor, o que são serviços da dívida a pagar? São os restos a pagar de juros e de amortização da dívida. Isso é serviço da dívida a pagar. Isso é dívida flutuante, tá certo? Agora, os serviços da dívida que não se refiram a juros de restos a pagar ou amortização de restos a pagar, isso aí é dívida consolidada ou dívida fundada. Artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Isso, Alexandre, ainda hoje, terminou a live, eu já jogo o PDF lá na pasta do Google Drive de vocês. Esse mesmo aí de vocês, só que todo comentado, tá bom? Dê só um F5 na página, esperem uns 5 minutos, né? Porque minha internet também está um pouco lenta e demora para subir arquivo, tá certo? Então, memorizem o artigo 92, já tá aí, gente, ó, dívida flutuante, né? O Aloysio estava até dizendo que quando tá estudando restos a pagar, fica igual esse astronauta aí, flutuando, sem entender nada, pois eu coloquei justamente para isso, tá certo? Serviço da dívida a pagar inclui, na dívida flutuante, depósito e os débitos de tesouraria. Gente, o que são débitos de tesouraria? São as AROs, antecipação de receita orçamentária. Coloca aí. Quem não sabe o que é débito de tesouraria, são antecipações de receita orçamentária. Professor, mas tu fala, viu? Pior. As próximas 2 páginas, gente, são de esquemas, tá certo? Quem estiver acompanhando aí, ó, já trouxe todo bonitinho aí os esquemas de restos a pagar processado e restos a pagar não processado. Bora para as questões. Deixa eu comer aqui um pouquinho, que eu tô com fome. Leiam logo a primeira questão aí. Questãozinha de 2017. Ô, gente, Mariana, eu tô com pena de ti, mulher. Direto falando. O material está na bio dele. Ô, meu Deus, a bichinha. Porque eu não tenho mais paciência para falar, não. Tá lá na bio e imprima aí, dê os seus pulos aí para baixar. Tá bom? Não mais explicar, não. Vamos. Primeira questão. Questãozinha de 2017, tá? Analista. No exercício de... Tô lendo, tá, o material? No exercício de 2016, uma escola pública do Distrito Federal recebeu dotação orçamentária para a execução do programa de merenda escolar. Vai marcando o ano, tá, gente? A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A Secretaria do Distrito Federal providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer os gêneros. Com referência a essa historinha, considere que em 31 de dezembro de 2016, o executor de despesa tenha verificado que uma fatura da empresa no valor de 10 mil, relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Se foi liquidada, restos a pagar processados. Nesse caso, com o exercício financeiro se encerrou, ou seja, terminou o ano de 2016,
O procedimento correto consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de exercícios anteriores. Não é DEA. Se ele já liquidou, né? Se já teve empenho e ele liquidou, isso aí é um caso de restos a pagar processados, não é DEA, tá certo? Só vai ser DEA se houver cancelamento desses restos a pagar, que são os restos a pagar com inscrição interrompida. Então, questão 1 está errada. Deu para entender a primeira questão? Joinha, coraçãozinho, tá bom? Se não, continuo. Tenho meia hora para isso, tá, gente? Até 10 horas para comentar essas 7 questões. Ok? Segunda questão. Questãozinha de auditor, tá? Auditor do TCE do Pará, 2016. As despesas caracterizadas como restos a pagar são extra-orçamentárias na inscrição e orçamentárias no pagamento. Certo ou errado? E aí? Extra-orçamentária na inscrição e orçamentária no pagamento, é isso? Bora, quero ver, certo ou errado? Coloca aí. Se ninguém comentar, eu não comentar as outras não. Errado, comente e justifique. Todo assanhado. É o contrário, né? Ela é orçamentária na inscrição e extra-orçamentária no pagamento. Muito bem, gente. Vocês, ó, repetição, resolver muita questão lá no site de vocês, no QConcurso, no TEC, enfim. Termina o meu material, gente. Quem tem o meu material, estuda a teoria, faz as questões do meu material e logo em seguida vai para o QConcurso, gente, e fica, ó. O problema, deixa eu dizer o problema para vocês, de muitas pessoas que falam para mim, e eu também já passei por isso, tá? Quando você termina o conteúdo, aí você resolve umas questões e você acerta. Aí você acha que já sabe, né? Pronto. Aí vai pro QConcurso, resolve, já tô acertando tudo. Pronto. Aí não volta mais para revisar a questão. Aí, minha filha, no dia da prova, ó, chibata. Porque, gente, não precisa, negócio de concurso, o pessoal fala assim, tem que ser nerd, tem que ser superdotado, tem que ter uma preparação. Gente, passar em concurso é memorização, é decorar. Eu conheço um monte de doido, de abestado, que passa porque decoraram. Só que eu mesmo sou gente, eu não sou normal não, mas eu decorei e passei, tá certo? Agora vocês têm que tomar cuidado com isso, não é porque vocês estão acertando que não vão mais revisar a questão. Não, gente, é repetição de questão. Foi assim, gente, que aconteceu comigo no TRF5 que eu fiz agora. Eu estava dando aula, já estava dando aula de AFO, estava elaborando material. Eu não estava nem estudando teoria, gente. Não estava nem estudando para esse concurso assim. Teoria mesmo, sentar todo dia, um ciclo de estudo, vendo teoria, fazendo questão, fazendo o ciclo, não. O meu negócio era questão de concurso, resolvendo as questões das disciplinas, de tudo. Resolvendo questão direto. Gente, eu juro para você, a prova lá foi FCC, né? Foi em dezembro do ano passado. Gente, eu cheguei na prova de analista, eu olhava para as questões e falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu já fiz essas questões tudinha. Mas é essa a sensação que você sente quando você resolve muitas questões. E tem gente que resolve 50 e já se acha assim o dono da boate, né? Coitado, gente, 50 questões dá vontade de rir. Negócio de 50 não, termina um assunto, faz 50, 100 questões, CESP principalmente, né, gente? Dá para fazer umas 150 brincando, tá? Então é repetição. Vocês vão bater o olho na questão e vão lembrar do que vocês já fizeram e vão ouvir a minha voz lá na prova, tá? Azucrinando os juízes de vocês. É isso mesmo, é repetição. Não tem outro jeito não, tá? Parou o depoimento, voltamos, questão 3. 50 mil. Gente, pois aí o pessoal fala comigo, pergunta assim, vale o professor só quer ser o bichão e só tem 6 mil questão feita. Gente, eu já zerei meu QConcurso depois do TRF, tá? Só para lembrar, já foi zerada, tá? Eu fiz muitas questões. Só lembrando que antes do concurso, eu zerei mesmo aquele QConcurso. Acho que até 2013, FCC eu tinha feito todas. 2013 ou 2012. Tá certo? Mas eu zerei. Eu não fiz só 6 mil questões, não. Na vida, não. Fiz muito mais. Tá bom? Questão 3. Questão de auditor também do TCE do Pará. Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas no exercício. Ok. Seu impacto orçamentário ocorre no exercício corrente e o financeiro no exercício posterior. Perfeito. Gente, levem essa definição para a prova. Por quê?
Gente, o impacto orçamentário faz referência ao empenho. Ela não foi empenhada no ano e inscrita em restos a pagar naquele mesmo ano? Então, o impacto orçamentário foi feito naquele ano. Naquele ano teve o empenho e teve a inscrição em restos a pagar. Ali é o impacto orçamentário. O impacto financeiro, gente, é o dinheiro. Dinheiro a gente lembra de pagamento. O impacto financeiro ou pagamento só vai dar no exercício posterior. A questão está perfeita, está correta. Questão 3, ok. Questão 4, administrador do MPOG 2015. Gente, pense numa prova fela da puta. Gente, desculpa o palavrão, mas essa prova aí, eu vou colocar essa prova, eu tenho ela toda comentada, tá? Eu vou colocar essa prova depois nos materiais gratuitos, tá? Porque foi uma prova pesada, pesada mesmo. Foi lascando mesmo essa prova. É de você ver e chorar, tá bom? Mas assim, dessa prova aí, gente, umas 5 questões foram tiradas e repetidas no STJ 2015, no STJ 2018, na ABIN, no STM esse ano. Então, gente, CESP repete questão demais. Se vocês resolverem muitas questões, vocês vão chegar lá na prova e dizer assim, meu Deus, eu já fiz essa questão. E é isso mesmo. Por isso que eu estou fazendo questão simulado, né? Simulado inédito. Vou já vender meu peixe, fazer a propaganda dos meus simulados, tá? Próxima questão. Devido a novas demandas para a qualificação do servidor público, a ENAP adquiriu, no dia 23 de outubro de 2014, novas cadeiras, que só foram entregues apenas em janeiro de 2015. Onde tem assim, entregue em 2015, puxa uma seta e coloca liquidação. Se ela adquiriu em 2014, ela deve ter empenhado aquela despesa. Então, teve o empenho, mas a liquidação só foi em 2015. Então, foi restos a pagar não processados, tá certo? Nessa situação, a despesa deve ser, no orçamento de 2015, classificadas como restos a pagar processados. Errado, tem que ser não processados, tá bom? Porque ele adquiriu em outubro, mas só entregou em janeiro, tá certo? Fala, professor, só disse que a prova era difícil. Gente, essa aí foi a questão que salvou. Se você ver as outras 16, tá certo? Pesada mesmo as outras questões, tá bom? Podemos ir para a próxima. Olha a dica que eu dei para vocês de restos a pagar processados e não processados. Um tem a inscrição automática, o outro não tem. Próxima questão, caiu esse ano na ABIN. Questão 5. Será automaticamente cancelada a despesa regularmente originada a partir de emissão da nota de empenho não inscrita pelo gestor competente em restos a pagar até o final do exercício financeiro. Gente, ela está errada, porque, preste atenção, será automaticamente cancelada a despesa originalmente a partir da emissão da nota de empenho. Gente, ele falou aí de liquidação? Não. Se não teve liquidação, é restos a pagar não processados. Se é restos a pagar não processados, a inscrição não é automática. Depende de declarador de despesa. Tá certo? Entendido? Então o gabarito está errado. Questão 6. Tudo entendido até aí? Todo mundo se calou? Até aí ok? Podemos ir para a 6ª questão. Sexta, administrador da FUB 2015. Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro e servem para resguardar o direito do credor de receber, uma vez que a despesa foi empenhada. Essa eu quero ver, certo ou errado? Questão 6, coloquem aí, certo ou errado? Corre. Questão 6, está certo ou errado, gente? Os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro e servem para resguardar o direito do credor de receber, uma vez que a despesa foi empenhada. Bora, estão com medo? Errado por quê? Errado por quê? Só porque não está certo? Ah, meu amor, toma. Receba, tá errado. Quem dá direito adquirido ao credor é a liquidação. Então, para essa questão ficar correta, tinha que trocar essa palavra empenhada no final por liquidada. Porque é o seguinte,
Quem dá o direito ao credor de receber o pagamento é a liquidação e não o empenho, tá bom? O empenho ele é suficiente para caracterizar um resto a pagar. Agora, o direito adquirido de receber o pagamento, ele só vai se dar com a liquidação. A questãozinha está errada. E a última, analista administrativo TCE do Espírito Santo 2013. Entre o empenho e a liquidação, há uma fase intermediária correspondente ao pré-empenho. Errada! Não existe essa fase de pré-empenho. O nome correto é em liquidação. Onde é que está isso, gente? Está lá no MCASP, tá certo? O plano de contabilidade aplicado ao setor público, que é o PCASP, tá certo? Ele traz essa etapa chamada em liquidação. E para que serve essa fase chamada em liquidação? Ou seja, ainda não está liquidada. Isso aí é para separar os empenhos que já tiveram fato gerador dos que não tiveram, para evitar a dupla contagem na hora de fazer os balanços lá da contabilidade, tá certo? Então tem empenho que já teve o fato gerador, só não foi liquidado, ele está em liquidação. E teve outros que não tiveram o fato gerador, ou seja, não entregaram serviço, não entregaram produto, não prestaram serviço. Então é nisso que é classificado como em liquidação e não pré-empenho. Tá certo, gente? Questãozinha está errada. Terminamos. Já vou colocar para vocês agora o PDF comentado, tá? Para vocês não dizerem que é mentira minha. Vão colocando aí se gostaram, vão dando coraçãozinho, ok, legal. Vou colocar agora o material para vocês. Live 22. Ui, cadê? Estou copiando e colocando na pasta, tá? Quem tiver na pasta, dê um F5 daqui a pouco. Materiais gratuitos, live 8/9. Já estou colocando o PDF todo comentado, tá certo? Pronto, já está aí, tá subindo o material. Gente, deixa eu falar bem rapidinho do meu curso, do meu material de simulados comentados. O povo que comprou meus simulados, por favor, faça propaganda, tá? Tire foto, mande pros amigos, dê print, faça stories, me marque. Eu adoro aqueles stories, gente. Mesmo que eu fique com a cara toda amassada, parecendo um bujão, mas eu adoro, tá, gente? Divulga aí, porque tem que divulgar mesmo. Gente, eu tô fazendo, é um produto novo, tá? Em PDF, tá certo? E em PDF eu não mando para casa, mais uma vez, dizendo, porque teve uma criatura que comprou meu curso em PDF e perguntou por que não ia chegar em casa e queria o dinheiro de volta. Então, PDF recebe no e-mail, tá? Não recebe em casa, não. Tá bom? Então, eu tô vendendo um material. Oi, Laércio. Vai lá, Laércio, tô te devendo uma análise do negócio aí, né? Do teu concurso, tá? Eu vou fazer isso, Laércio, não vou esquecer de ti, não. Me cobre, tá? Então, eu tô fazendo um material de simulados. Como é que funciona? São 7 simulados inéditos, tá, gente? Cada simulado tem 25 questões inéditas, eu que elaboro as questões, mas não são questões assim, à toa, eu acordei e vou fazer uma questão. Não. São questões que eu pego do próprio MTO, do MCASP, da lei do plurianual, que é o PPA 2016-2019, que é a lei 13.249 de 2016, tá certo? Porque vocês sabem, né, gente? O PPA ele é publicado por meio de lei ordinária. Então, existe a lei do PPA 2016-2019. Que lei é essa? Lei 13.249 de janeiro de 2016. Então, eu pego questão de lá. Foi ideia do Jackson, muito bem. Tem que dizer, foi o Jackson que me deu essa ideia de fazer simulados inéditos pro pessoal, porque ia vender e tá vendendo. Tô adorando, viu, Jackson? Próximo material que eu vender, Jackson, eu não vou te cobrar, eu vou te mandar. E tá gravado na live, pode dar print, né? Pode gravar o som aí. O próximo material que eu criar, eu não vou te vender, eu vou te dar porque a ideia foi dele. Na verdade, gente, eu já tive vontade de fazer isso, eu só não tinha tempo. Então, como eu tava com muito material para fazer do MPU, Ministério Público do Piauí, é muita coisa para fazer, tem um trabalho, tenho que ajeitar material para viajar, para dar aula aí. Eu nem sei se ainda vai dar certo essas aulas, porque como é que se diz? Já estão marcados com outros professores, enfim, eu sei que eu vou estar por aí, se der certo eu dar aula bem, se não tiver, estou aí para tirar dúvidas, tá bom? Faço live na semana lá de casa aí de Fortaleza, tá bom? Enfim, como funcionam os simulados?
São 7 simulados inéditos, cada simulado com 25 questões. E como é que funciona? Eu envio o simulado sem gabarito, ou sem comentário, só mando com gabarito, na sexta-feira à noite ou sábado de manhã, tá bom? Se eu for sair sexta-feira à noite pra encher a cara, eu mando logo, porque no sábado de manhã ninguém fala comigo, não fala comigo. Se eu tiver de ressaca, gente, eu não respondo ninguém, tá? Nem minha mãe. Quem dirá vocês. Tá bom? Então, ou eu mando sexta à noite, o simulado só com gabarito. Se eu não sair, né, eu mando no sábado. E o simulado comentado, eu mando no sábado à noite ou domingo de manhã, dependendo se eu vou sair ou não para encher a cara. Tá certo? Então, funciona desse jeito. São 7, tá? O primeiro foi domingo passado. O segundo, quem comprou já deve ter recebido. Já deve ter recebido ontem mesmo, né? Mandei ontem. Não enchi a cara, gente, é porque eu tinha compromisso hoje durante o dia, mas eu já mandei ontem um simulado 2. E amanhã eu mando para vocês o simulado comentado. Gente, são só questões inéditas. Eu tiro do MTO, do MCASP. Eu crio alguma questão. Eu olho as questões do CESP. Você olha, o CESP está batendo muito nesse assunto. Eu vou criar uma questão só reorganizando o texto. Eu faço isso porque a própria banca faz. Tá certo? A própria banca faz. Então também posso fazer, né? A banca faz demais, gente. Ela troca só a ordem da frase. Tá certo? Troca a ordem das orações aí. Então, são todas questões inéditas. Então, o pessoal aí que já adquiriu, já recebeu o segundo simulado. Quem quiser adquirir, gente, já vai receber todos os passados, tá bom? Então, se adquirir hoje comigo, eu mando lá o link pelo PagSeguro. Custa R$50, tá, gente? Pode ser pelo PagSeguro ou transferência para mim, para o Banco Bradesco. Tá certo? Ou PagSeguro, porque no PagSeguro vocês pagam no boleto, no crédito, no débito, como vocês quiserem. Tá certo? Custa R$50. E digamos que você compre comigo esse simulado hoje. Então você já recebe logo de cara o simulado 1 comentado. Tá? Eu vou mandar o sem comentário e já mando o comentado no mesmo e-mail. Já recebe o simulado 2 sem comentários e amanhã eu já mando o comentário. Professor, se eu não quiser comprar agora, quiser comprar só na última semana antes da prova, tudo bem, você vai receber os 8 de uma vez e vão ser 200 questões e eu acho que você não vai dar conta em uma semana, né? Porque você tem mais aí 7 disciplinas para estudar para o concurso, tá bom? Então, assim, eu acho que até a quarta semana vale a pena. Depois, gente, vai gerar um desespero. Porque quem está recebendo em dia já está desesperado, porque as questões, gente, estão difíceis, viu? Então, questões alto nível mesmo. Então, quem pegou meu simulado e estiver fazendo 20 questões das 25, gente, ó, beijo pra banca, porque vai se garantir na prova. Porque o simulado tá nível alto mesmo. Nível pesado, nível CESP. E não é questãozinha besta que nem alguns que eu coloquei aqui, não. É um nível alto mesmo. Para você lembrar do MTO, para você lembrar a definição do MCASP. E outra, pessoal, eu quero com esses simulados no enunciado e nas minhas respostas, porque eu respondo colocando o embasamento de onde eu tirei. Eu quero que com esses simulados vocês vão repetindo os assuntos sem ter que ler o MTO, sem ter que ler o MCASP, porque é chato pegar o MTO para ler, gente. É outra apostila minha, porque é tudo. Tem princípio, tem receita, tem despesa, tem dívida ativa, tem tudo. Então, para evitar essa leitura secundária, vocês vão lendo em forma de questão. E aí vocês já sabem exatamente como pode ser cobrado. Tá certo? Então, custa R$50, são 7 simulados, que são os 7 sábados que antecedem a prova do MPU, tá certo? E na semana da prova do MPU, eu vou estar aí em Fortaleza, eu já vou deixar pronto o simulado 8, que é o simulado final. Esse final, eu vou pegar algumas das questões, tá certo? Dos primeiros, umas 10 pelo menos, que eu acredito que vocês devam rever, devam fazer uma revisão, e vou colocar mais umas 15 questões novas. Tipo assim, gente, é a dica final. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, tchau e benção. Eu vou apostar nisso aqui, tá certo? Vai ter o 8º simulado também na última semana da prova, que é a semana do dia 15 ao dia 22, que eu vou estar em Fortaleza. Tá certo? Alguma dúvida sobre o simulado, sobre a live? Vai ficar salvo, tá, gente, no Instagram até amanhã, né? Que dura 24 horas. E eu vou colocar no YouTube amanhã também, porque eu preciso que um amigo meu faça o download desses vídeos. Eu acho que eu até tenho aqui como fazer, mas é porque demora muito e ele já tem um programa que ele mesmo já joga no meu drive, tá? O Alex nem apareceu hoje, por sinal. Mas eu já coloco no YouTube amanhã à noite, tá certo? Então, tá jogado aí a proposta do simulado, R$50. Quem tem dúvida sobre os meus outros materiais, vou logo passar logo tudo.
Minha apostila completa, com pasta de provas comentadas, tudo via Google Drive, tá certo? Que é a minha apostila completona. Essa tem 416 páginas, ela é toda completa, tem todos os mapas mentais, ela é grande por isso, tá? Porque ela tem todos os mapas mentais dentro da própria teoria, por isso que fica extensa, tá? Tem questão com gabarito no meio da apostila e fora isso você recebe o compartilhamento no Google Drive com uma pasta de todas as provas que eu comentei de 2018. Já comentei provas todas da CESP, tá, gente? Comentei todas. Até as provas que ninguém nem olhou, que é prova de procurador do município, procurador jurídico da Prefeitura de Bauru, lá em São Paulo, foi da banca CESP, eu comentei todas, tá certo? Fora isso, tem todas as da banca FCC, quase todas, tá, gente? FCC eu não prometo ser todas, não. Mas tem umas 10 provas da FCC comentadas. E assim, vai saindo prova, eu comento e jogo pra vocês. É automático, tá certo? Quanto que custa? Essa apostila custa 50, tá certo? Compartilhamento via Google Drive. Pro pessoal do MPU, eu fiz duas versões. Uma apostila teórica só para o MPU, que é um resumo dessa apostila completa, ou seja, eu peguei essa completa e separei só o que vai cair no MPU, porque nem tudo cai, né? Então eu já tive o trabalho de separar só o que cai e junto com esse material, 200 questões comentadas para o MPU, só assunto do MPU. Essa custa R$60. Mas professor, eu já tenho a sua grandona, eu quero só as questões. Só as questões custa R$35. Ah, eu quero só a teoria do MPU. Custa R$35 também. Comprando os dois, você adquire por R$60, tá certo? Então pronto, já vendi meu peixe aí. Até a próxima. Se tiver mais alguma dúvida, responda. Ainda tenho 5 minutos de dúvida, tá? E vou comer, tá, povo? Gente, eu morri de fome, nem almocei. Passei o dia no diabo dessa tatuagem. Olha, gente, nem mostrei, né? Olha que lindinha. Bem menininha. Café, né, gente, que eu passo o dia tomando. E aqui é uns livros de afo, tá? Feliz Páscoa, por quê, horrorosa? Mais alguma dúvida? Próxima semana eu compro essa do MPU. Show! Só me procurar no direct, tá? Ah, Luiz, eu vou levar uns licor daqui de Salvador. Meu amor, que você vai saber o que é um licor, viu? Se prepare, que o licor daqui é pesado. Pra gente encher a cara aí. Tá, mais alguma dúvida, gente? Vou sair, faltam 5 minutos. Beijo, a live vai ficar salva. Quem tiver mais alguma dúvida. Próxima live, Jackson. Assim, eu não vou prometer na semana. Se eu tiver um tempinho na semana, eu faço. Se eu não tiver tempo, gente, com certeza eu faço no final de semana. Tá certo? Próxima live, final de semana da semana que vem, né? Próximo final de semana. Ou na semana, se eu tiver tempo. Tá certo? Assunto, despesas de exercícios anteriores. Dea. Então, beijo. Até a próxima. Dea. Tchau. Cadê os coraçãozinhos? Adoro os coraçãozinhos. Só vou sair quando esses corações subirem. Bora, cuida, via. Vou até comer, que ninguém tá botando coração. Ah, agora sim. Beijo, povo. Vocês são uma comédia, viu? Beijo. Tchau.